Dados do censo de 2000 do IBGE informam que 24,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, o que significa 14,5% da população nacional. É importante ressaltar que as deficiências dessas pessoas não as impedem que sejam cidadãs e que possam trabalhar e exercer a sua cidadania. A sociedade tem que saber que não existem apenas incapacidades e reconhecer suas grandes habilidades. Mercado de trabalho para o deficiente é o tema do Cidadania no Ar de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos no nosso programa a presença da Procuradora do Ministério Público do Trabalho na cidade de Campinas, doutora Renata Coelho Vieira. Recebemos também Maria Olímpia da Silva Machado Luz, gerente executiva da Sorri Campinas. Dr. Arthur Avelino Salles Vaz, advogado trabalhista. E o ator da TV Globo, Marcos Frota, quem nós já agradecemos de pronto à Rede Globo por ter permitido a sua participação no nosso programa. Muito bem, eu vou começar pelo Marcos Frota, com a vênia de todos. Então, meu caro Marcos Frota, Sorri é uma instituição que está aqui. É difícil sorrir? A gente não pode perder esse dom, né? Esse talento que é de todos nós. Dizem aí a medicina, né, que o sorriso movimenta todos os mais importantes músculos e nervos da face, né? O sorriso é a nossa própria luz interior, interna, né? A luminosidade das nossas vidas ganha força e intensidade quando você abre um sorriso e agradece por tudo. Que coisa boa. Maria Olímpia da Silva Machado Luz, por que Sorri Campinas? O que tem a ver o sorriso com a sua instituição? Eu acho que se a gente pensar, né, na missão da Sorri, acredito que o sorriso tem a ver. Mas quando a primeira Sorri foi criada, que é em Bauru, ela foi criada como Sociedade para a Reabilitação e Reintegração do Incapacitado. E hoje, se eu falo em incapacitado... Tem diferença entre deficiente e incapacitado? Na época, o incapacitado tinha uma força muito grande, uma força negativa, né? De dizer que aquela pessoa não tinha condição nenhuma de desenvolver qualquer tipo de atividade. Então, isso mudou à medida que os paradigmas também foram mudando e nós fomos percebendo que a deficiência, ela jamais poderia fazer com que uma pessoa deixasse de ser o que você disse aqui, um cidadão. Então, nós começamos a tirar essa palavra. E as Sorris que foram sendo criadas, elas foram sendo criadas com só ai, meu Deus, agora só com a sigla, Sorri, né? Então, Sorri Campinas, Sorri Bauru, Sorri São José dos Campos e aí outras Sorris por aí. Doutora Renata Coelho Vieira, e o Ministério Público Federal? O sorriso está amplo, grande ou há uma tristeza? Como é que anda o trabalho nesse sentido, no sentido do deficiente e na visão, na ótica do Ministério Público Federal? Hoje nós já podemos sorrir, né? Depois de muito trabalho, nós temos aí cerca de 10 anos de atuação na inserção da pessoa portadora de deficiência, apesar da lei a lei que prestigiou as cotas e já ter quase 20 anos, né? Só há 10 anos nós começamos a atuar, mas nesses 10 anos já são aí muitos postos de emprego preenchidos, muitos portadores de deficiência qualificados, muitas empresas conscientizadas, localidades que tiveram a mentalidade da comunidade totalmente alterada com base na nossa atuação. Então hoje nós já podemos sorrir, né? Ainda não é o suficiente, mas chegamos lá. Mas vamos gargalhar ainda. Doutor Arthur Avelino Salles Vaz, o senhor é advogado das reclamadas ou reclamantes? Reclamantes. Reclamantes, menos mal. Então dá para sorrir ou não?
Está começando, né? Ainda não, né? Enquanto não mudar um pouquinho, né? Eu acho que o problema maior é cultural mesmo, né? Das empresas. Mas sabe né? que eu acho tão engraçado esse negócio? É problema cultural, mas quem tem o conhecimento, quem tem a educação são os empresários. Pois é, mas eu acredito que o deficiente ele ficou tanto tempo à margem da sociedade que uma lei há 11 anos atrás que foi criada, acho que a doutora pode até me corrigir, mas eu acredito que foi 10, 11 anos que foi criada, que teve que ter uma lei com uma sanção que não é pequena, que não é baixa, que não é barata, para fazer os empresários... Mas com incentivo fiscal também. Sim, mas iniciar a contratação. Quer dizer, então, eu acho que ainda falta bastante, culturalmente eu acho que ainda falta evolução. Sinceramente, eu acho que do empresariado acho que ainda falta sim. Eu presenciei uma cena de uma empresa que contratou uma série de deficientes físicos para suprir as cotas legais. Porque tem uma cota, né? Exato. Tem um número lá, esse negócio Contratou de cota. deficientes físicos só? Isso, né? No caso especificamente quando saiu essa legislação. E aquilo parecia aquele filme do Quasimodo, a Catedral de Notre Dame. Por quê? Começaram a contratar indiscriminadamente e colocar um deficiente. Eu cheguei a ver uma cena deprimente de um deficiente visual trabalhando a 2 dedos do monitor. Há hoje critérios para contratação do deficiente ou ainda as empresas estão só se beneficiando dos tributos legais? Eu vou começar com quem aqui? Vamos lá. Posso falar? Fundação Sorrir. Então vamos lá. Olha, o que nós temos observado é que as empresas, elas, o doutor falou a respeito da questão cultural, né? Acho que nós temos aí uma questão cultural que vem de ambos os lados. Esses critérios, eu acredito que num primeiro momento as empresas elas não se preocuparam, né? Hoje o que está acontecendo, e pelo menos é a minha visão, pelo tempo que estou na área, porque eu peguei anterior à lei, posterior, né? A Sorrir vem desde 87 fazendo esse trabalho. Então, o que nós observávamos? Observávamos antes a empresa que queria fazer, ela falava que estava cumprindo o seu papel social, na verdade, ela muitas vezes estava explorando a pessoa com deficiência, né? Entrava muito nessa linha que você está colocando. Mas explorando em que sentido? Explorando no mesmo, marketing com que ela salário, que pode dar, ou pagando menos, pagando colocando menos, em funções que ninguém mais realizaria, colocando a pessoa em função que outros não aceitariam. Nós vivemos a situação de, em várias situações, recusarmos funções, porque colocar a pessoa numa situação, às vezes, ela tinha condição e ela ia para uma função que ela poderia estar em funções administrativas e desenvolver aquilo. Uma outra situação, problemas de locais muito insalubres, que muitas vezes eram oferecidos para pessoas com deficiência, porque sabia que a pessoa ia aceitar, né? E foram exatamente funções que nós acabamos não aceitando. A partir do decreto, quando vieram a lei, ela começou a tomar realmente corpo, principalmente aqui em Campinas. O que nós observamos é que nós começamos a ser chamados para fazer esse trabalho, para encaminhar as pessoas. Nós fazíamos o trabalho de preparação daquele indivíduo, mas começamos a ser chamados também para que a empresa pudesse ser orientada em como trabalhar com essas questões. Isso é importantíssimo. Aí a função, certo. Você fazer a avaliação do posto de trabalho, quem é que realmente vai trabalhar. Mas não existe uma tabela para o tipo de deficiência, pode fazer isso Eu ou aquilo? acho que nem Não é existe. correto fazer Aqui isso. Eu acho que o mais correto, no meu pensamento, é que realmente as pessoas, os locais sejam avaliados e colocar a pessoa ser encaminhada, ser colocada numa situação em que